que ela tinha cometido um pecado e que na verdade nem ela se perdoava. Irmãos, quando ele começou a falar do pecado que aquela irmã tinha cometido, mas Deus revelou até o pecado, irmãos. Naquele momento, aquela senhora que estava toda posuda, aquela irmã, ela começou a derramar lágrimas. Então aí a gente vê o valor, aí ela chegou o momento, falou tudo para ele. Então aí naquele momento ele fez uma oração por ela, e ela sentiu que aquele peso saiu da vida dela. Então a gente vê a importância da confissão. E agora, ok. Então nós já vimos o texto áureo, portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5,16, a parte A. A verdade prática, nós temos, a confissão de pecados gera cura e libertação, promovendo uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, isso é a coisa mais real que existe. A pessoa quando erra diante de Deus, ou erra, lógico, quando ele erra também com o irmão, ele está errando também diante de Deus, é lógico, ele está pecando. Então, e quando ele consegue confessar aquele pecado, existe vamos dizer assim, um alívio daquela tempestade que estava dentro dele. Existe quando a pessoa erra, todos nós sabemos, quando ele tem experiência com Deus, ele verdadeiramente sente tristeza de ter ofendido a Deus, de ter entristecido a Deus, porque o nosso objetivo maior nessa terra, irmãos, é amar o que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Então nós precisamos a cada momento da nossa vida, estamos em estado de santificação. A cada momento da nossa vida, temos que procurar obedecer ao nosso Deus. E isso chama-se santificação, é obediência à palavra do nosso Deus. Temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, Provérbios, capítulo 28, versículos 13 e 14. Irmãos, aqui eu estou usando da King James, tá? Diz assim, ó: quem camufla, quem esconde, quem disfarça suas faltas, jamais alcançará sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Olha só que privilégio, irmãos. Mas 3 condições necessárias. Aqui diz, reconhece, confessa e abandona. Aí ele vai e recebe a compaixão de Deus. Temos, continuando, o 14, feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Então existe uma solução para a pessoa ser feliz, é estar exatamente em sintonia com o nosso Deus. Agora, continuando na leitura bíblica, o Salmo 51, irmãos, eu achei interessante essa observação. Ele foi escrito depois que Natã confronta Davi sobre o adultério cometido com Betseba. E aqui diz: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do pecado. O 4 diz: pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Aleluia. Irmãos, é exatamente esse, olha só o sentimento que Davi teve naquele momento depois que o profeta mostrou para ele o erro dele. Ele talvez não estava tão consciente daquilo que ele tinha feito, mas no momento que o profeta fala, ele cai na real e vê, vamos dizer, desculpa o termo, a desgraça que ele fez. E a gente sabe muito bem as consequências que vieram, tanto sobre ele quanto da família dele. Balançando bem, irmão. O ponto central da lição, é para chamar a atenção, né? Então o ponto central da lição é: a prática da confissão gera cura emocional e espiritual.
Irmãos, eu já tive experiência assim, da pessoa confiar, porque nós podemos, né, vamos dizer, confessar os nossos pecados a outro irmão, não tem problema, ao pastor. Ou seja, o mais importante de tudo, irmão, é que seja uma pessoa de Deus, uma pessoa que não vá, vamos dizer assim, te expor, porque tem pessoas, irmão, que a gente pensa que é amigo, aí você conta o que você fez de errado, ele difunde para toda a igreja ou para os irmãos. Então temos que ter discernimento, até pedindo para Deus: Senhor, me ajuda, tu sabe o que eu estou sentindo, com quem que eu posso falar? Irmão, Deus é verdadeiro, Deus, Ele é real. Então quando a gente ora, Ele fala conosco, Ele nos mostra, fala com fulano, fala com ciclano, e Deus vai abrindo a porta. E a pessoa, quando ouve, ele tem que ficar para ele, irmãos, e procurar, nós vamos ver isso aí, é dar apoio àquela pessoa que precisa. Porque se uma pessoa vem falar comigo ou com o irmão, é porque ele confia no irmão, ou ele confia em mim. Então nós temos que realmente dar um suporte, né, tanto emocional como espiritual para ele, para que ele possa sair dali, assim como aquela senhora que nós falamos agora, saiu feliz e alegre, livre, porque o peso, irmão, vem sobre a pessoa que erra, a pessoa que peca, aqui fica um peso nele. E na hora que Deus toca, porque, vamos dizer assim, a confissão também é uma graça, nós vamos ver isso, porque só Deus faz com que eu me exponha, porque ninguém quer se expor, né? É como o nosso pastor falou, o nosso pastor Ednei, ninguém quer se expor, irmão. Você quer passar como tal, como santo, como verdadeiro, e na verdade todos nós sabemos que todos somos iguais. Um tem um defeito, outro tem outro defeito, e um ajudando o outro, nós caminharemos em direção à eternidade com Deus. É isso que é importante, é essa convivência em harmonia, em santidade, e sempre procurando ajudar o outro. Chama-se até empatia, é eu vivenciar o que o outro está vivenciando, e assim eu vou agir com amor para com ele. Introdução: Deus tem em seu coração o desejo de perdoar, então isso já faz parte, irmão, desde a criação. Quando nós olhamos lá no capítulo 3, o homem peca, ele pega aquela folha da figueira, coloca para tentar cobrir sua nudez, quer dizer, a autojustificação, mas quando Deus se aproxima e chega, ele se esconde, e Deus providencia uma túnica de pele de animal, significa dizer que um animal morreu para que aquela nudez fosse coberta, né? Então já mostrando como seria, vamos dizer assim, para que houvesse a cobertura do pecado, para enfrentar os nossos pecados, trazê-los à luz, ou seja, a confissão. Quando nós falamos, irmãos, em confissão, o que salta a nossa mente? Pecado, né? Lógico, pecado. E eu achei interessante, Atanásio é um dos pais da igreja, ele dizia o seguinte, que o pecado é a introdução dentro da criação de um elemento desintegrador, que conduz à destruição e que somente pode ser expelido por meio de uma nova criação. Aí a gente vai lá em 2 Coríntios, muito bacana isso aqui, 2 Coríntios 5,17, a parte diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E aqui tem uma explicação que eu achei muito bacana, no original grego, nova criação, tem o sentido de uma nova obra de arte. Então, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos transformados numa nova criação, ou seja, numa nova obra de arte, realizada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, que agora habita em nosso coração, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos consola, que nos fortalece, ou seja, Ele faz tudo por nós. E aqui a gente vê, então, voltando aqui, olha só, ele diz, o pecado é a introdução dentro da criação de um elemento desintegrador, que conduz o que? A destruição, porque o pecado, irmão, ele destrói, tem suas consequências. Tem pecado que, quer dizer, não tem uma consequência externa, por exemplo, o cara matou alguém, é lógico, é uma consequência, vai ter uma consequência externa, todo mundo vai presenciar. Um adultério, uma fornicação, que as pessoas fiquem sabendo, então, tudo isso, ela destrói a imagem daquela pessoa, não é verdade? E aqui diz que somente pode ser expelido através da nova criação. Então, cada um de nós é uma nova criação. E toda essa, vamos dizer, esse poder destruidor do pecado em nossa vida, agora ele se foi, irmãos, porque a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre a nossa vida. Irmão, nós pecamos, acreditemos, é porque queremos, é um ato ou um estado consciente da mente. Raramente o cara, eu cometi porque, só se ele não sabia, mas o próprio Espírito de Deus que habita em nossa vida, e a Bíblia diz que a palavra de Deus está gravada em nossos corações. Então nós conhecemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos toca,
qualquer coisa que a gente faça errado, irmão, acende uma luz vermelha. E aí nós temos que ter sensibilidade para entender que é Deus que está falando conosco. Temos aqui, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada. Tem uma versão que diz que o nosso velho homem morreu. É interessante, irmãos. É isto que é viver liberto do pecado. Tem pessoas, até o nosso pastor Ednei falou um dia assim, tem pessoas que vou jejuar para ser liberto do pecado. Irmão, a libertação do pecado é pela fé. Assim como nós somos salvos pela fé, eu tenho que crer que aquele velho homem que residia dentro de mim, ele morreu. Agora eu sou o que? Uma nova criatura em Cristo Jesus. O passado passou, irmãos. Agora eu tenho uma nova vida, que essa nova vida é implementada em nossa vida através de quem? Do Espírito Santo de Deus, né? É Ele que nos dá essa nova vida. E diz assim, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Então, irmãos, nós só serviremos ao pecado se for a decisão nossa. Eu quero servir, é o que muito acontece. As pessoas abandonam a graça de Deus. Deus fortalece, Deus salva, Deus fortalece, a gente confessa, Deus perdoa, quantas vezes for necessário. O mais importante de tudo, irmão, é confessar, é o que a Bíblia diz, e abandonar, né? Porque tem pessoas que todo dia, ele peca e confessa, peca e confessa, peca e confessa. Daqui a pouco ele está falando, mas na verdade não existe o pesar, aquela tristeza interior por ele ter pecado. Aí para nada serve mais. Aí cada vez mais ele vai se distanciando de Deus, até que um dia ele se volta para Deus, Deus abre a mente de novo dele, e ele tem uma nova oportunidade para viver em harmonia com o nosso Deus. O tópico número 1, o que é a disciplina espiritual da confissão? Qual o seu propósito? Então a confissão, irmão, é uma declaração de culpa. A prática da confissão é a arte de se apresentar diante de Deus para se declarar culpado de seus pecados. Então quando eu vou confessar, eu estou reconhecendo, irmãos, que eu errei, que eu cometi alguma coisa, alguma falha. Então esse é o que? Eu estou declarando culpado, eu estou dizendo, eu realizei aquele pecado, eu pratiquei. Aí diz assim, agora, uma coisa interessante, para essa consciência chegar, vamos dizer, a ser ativada, é preciso ser alertado e repreendido pela boa consciência, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Por isto que não tem justificativa de eu dizer, eu não sabia. Irmãos, o Espírito de Deus que habita em nosso coração, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, morada do Deus único e verdadeiro. Irmãos, isso é um privilégio para nós. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, mesmo fraquinhos como somos, mas temos, e Ele é poderoso para nos fortalecer, nos ajudar, nos orientar nesta caminhada, que muitas vezes não é fácil para alguns, né, irmãos? E diz assim, para se obter perdão e purificação. Então, eu me conscientizo que pequei, confesso a Deus, aí vem o quê? O perdão e a purificação. Mediante o que, irmãos? Mediante a morte vicária de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo morreu em meu lugar, Cristo morreu no teu lugar. E por isso, irmão, que a gente tem condição de confessar a Deus, pedir perdão dos nossos pecados, e a Bíblia diz que todos os nossos pecados serão lançados no mar do esquecimento. Ainda diz, e nunca mais, né, me lembrarei dele. Irmão, isso é vitória. Ou seja, apesar das nossas falhas, dos tropeços, cai, fala com Deus, Ele te reanima de novo, a alegria da salvação volta, porque é como o próprio Davi, né, irmãos? Não retire de mim a alegria da salvação. E nós temos, irmãos, só quando se perde é que se sabe que era algo maravilhoso, irmão. Quando a gente peca, a gente sente aquela tristeza, e quando a gente se arrepende, confessa, volta a reinar em nossa vida a alegria. Se confessarmos nosso pecado, Ele é de fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 João 1,9. Irmãos, isso aqui, nós vivemos pelas obras, amém? Amém, por favor, irmãos. Pela fé. Vamos acordar, irmãos. Isso é só uma pegadinha mesmo. Então, irmãos, nós vivemos pela fé. Então eu preciso crer aqui,
se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, qualquer coisa errada que nós façamos, irmão, Deus vai nos perdoar, desde que a gente confesse a Ele, desde que a gente peça perdão pelaquela falha. E Ele vem, aí coloca o bálsamo da alegria dentro do nosso coração e nova vida diferente. Irmãos, acreditem, se nós orarmos 1 minuto por dia, a nossa vida começa a mudar. 1 minuto, faça isso, né? Às vezes a gente não tira tempo para Deus, né? Acorda, trabalha e vai de noite, chega 10, 11 horas da noite, a carcaça, se for velho nem se fala, né? A carcaça já está cansada, vai orar, dorme de joelhos, sonha, até sonha com Deus às vezes, né? Mas o importante, irmãos, ore, tire um tempo para orar de manhã, nem que seja 1 minutinho, 2 minutinhos, à noite, antes de deitar, ajoelha, e nós veremos mudança na nossa vida no dia a dia. Temos aqui a confissão, é uma graça e uma disciplina. Então, é uma graça por quê, irmão? Porque a confissão autêntica só é possível porque Deus concede graça, é como nós falamos. Às vezes não temos coragem, irmão. A gente comete erros que não tem nem coragem de falar com Deus. Mas aí é isso que Deus quer que nós falemos com Ele. E às vezes fale em detalhe. E a libertação e a limpeza do seu coração, da sua mente, daquelas imagens ou mesmo outras coisas que existem ali, elas vão ser extirpadas, tiradas, libertadas. E você vai poder olhar para as suas vestimentas e ver uma vestimenta branca como a neve. Irmãos, o mundo espiritual é verdadeiro, acreditem, o mundo espiritual existe. Eu nunca me esqueço, irmão, as coisas, velho fala muito do passado, mas é assim mesmo, né? Eu nunca me esqueço quando eu me converti em 1981, mais ou menos. Uma vez eu olhei para, irmãos, mas nessa época, sabe que é o novo convertido, né? Ele ora, ele busca, é madrugada, e tudo, é leitura da Bíblia o dia todo, prega toda hora, né? Ele torna até chato, né? Mas faz parte. Aí eu olhei para mim assim, irmãos, podem acreditar, eu vi uma vestimenta toda branca. Então, é uma realidade o mundo espiritual. Quando diz que é uma vestimenta branca como a neve, é verdade. Então nós somos purificados através de quê? Das nossas boas obras? Não, do sangue precioso de Jesus. A vez que Ele nos purifica de qualquer pecado, de todo o pecado que possamos cometer. E ali diz, olha, então, é a disciplina, tem que haver em nossa, e também a disciplina tem a ver com nossas atitudes, ou seja, temos que fazer alguma coisa. Então, nós precisamos fazer. E ele apresenta 2 passos ali, ó. Confessar a Deus e pedir perdão, e enfrentar a comunidade e admitir a sua não perfeição por meio da confissão que trata a nossa alma e molda o nosso caráter, ou seja, mostrando a nossa dependência de Deus. Irmãos, é importante nós entendermos, nós falamos até no início, nós podemos confessar o nosso, que quem perdoa pecado é Deus, mas nós podemos nos apoiar num irmão, uma irmã, que tenha, vamos dizer assim, experiência com Deus, que tenha sensibilidade, e seja uma pessoa que vá nos ajudar, né? Não nos difamar, que eu já vi casos assim, a pessoa contou e toda a igreja depois soube. Não pode ser assim, nós temos, saber guardar segredo, isso é, vamos dizer assim, é uma qualidade, guardar segredo, e o cristão precisa saber guardar segredo, porque muitas pessoas, irmão, vêm conversar conosco, vem falar conosco sobre o problema que está passando, a dificuldade, e nós temos que orar para que aquela pessoa seja abençoada e restaurada, né? Aqui diz, uma solução que é dada, procura-se o pastor ou um irmão experiente e de confiança, e com ousadia e coragem, confesse o pecado. Então não vamos deixar pecado guardado, irmãos, isso destrói a pessoa. Então são mágoas que muitas vezes a pessoa guarda do irmão, né? Quer dizer, aqui teve um caso muito interessante, a gente estava até ministrando, o tema era sobre perdão, a irmã nem está aqui, e a gente estava conversando naquele grupo, e foi orientado, peça perdão, mesmo que você não seja o culpado. Irmão, foi uma bênção. Ela chegou em determinado lugar, não sei se acho que era até parente, ela pediu perdão e mudou o relacionamento dela para com ela e a família, ou seja, é de Deus, irmãos. A confissão de pecado, pedir perdão para o irmão, isso faz parte, é um ajudando o outro. Às vezes a gente guarda mágoa, demora anos a fio guardar de nosso coração, só nos trazendo problema de saúde.
E muitas vezes vive uma vida de amargura, uma vida desesperada. E não é isso que Deus quer para nós, irmãos. Deus quer que vivamos uma vida de alegria, de paz. É como diz o fruto do Espírito, de misericórdia, de mansidão, de temperança. Uma vida repleta daquilo que é de Deus. E tudo que vem de Deus é vida, irmãos. Isso é que é importante para cada um de nós. O seu propósito, então, é a libertação. Ponto 2. Cristo deu autoridade para seus seguidores perdoarem pecados em seu nome. Aqui diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. João 20, 23. Irmãos, pode observar. Às vezes as pessoas, no cemitério, por exemplo, na hora da despedida do ente querido, ele fica desesperado, chora, grita, até berra, urra, vamos dizer assim, porque às vezes ele não pediu perdão pelo que ele fez durante a vida dele. Aí só que aquela hora, irmão, só resta o desespero, porque ali existe agora um corpo inerte, não ouve mais, não vê mais. Então, vamos pedir perdão agora. Não adianta chegar num túmulo ali diante do caixão e ficar gritando, desesperado, porque ele agora não tem mais a oportunidade de te perdoar. Então, machucou o irmão, machucou a pessoa, mesmo que não seja irmão, peça perdão. E você verá como as coisas começam a mudar. Até no relacionamento, irmão. Eu sei que é difícil às vezes o cara pedir perdão para a esposa, ou a esposa pedir perdão para o marido, ou pedir perdão para o filho, mas é maravilhoso quando a gente pede perdão para o filho, o pai, mesmo o pai, irmãos. Eu já quebrei barreira assim. Uma vez o Felipe, ele era muito levado, ele estava com uns 12 anos mais ou menos, aí queria ser o machão da casa. Aí uma vez eu chamei até para a escola bíblica dominical, ele sempre ia, mas nesse dia disse: pai, eu não vou não, né? Aquela atitude de adolescente. Irmão, na hora o sangue subiu, eu fiquei parecendo aquele Hulk, acho que até me esverdeado ali. E graças a Deus eu saí de perto dele e fui embora. Depois ele veio me pedir perdão. Ou seja, a gente não pode dar vazão muitas vezes a essas emoções fortes, irmãos. Falar demais, às vezes machuca. E às vezes nós vamos ter que voltar e dizer: me perdoa. Eu falo pouco porque eu não gosto muito de pedir perdão, tenho dificuldade de pedir perdão, então eu já evito machucar as pessoas, né? Às vezes é melhor. Mas tem pessoas que falam demais e não pedem perdão, então aquilo vai acumulando, é como se fosse um ferrugem, vai destruindo a vida da pessoa. Então vamos pedir perdão, vamos pedir a Deus sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria, me ajuda, para que eu consiga perdoar, e toma uma atitude, e não fique envergonhado, ele que me machucou. Irmão, vá, e você verá como o relacionamento melhora. Nós temos aqui só um minutinho, irmão. Tá certo. Então, através da graça, o cristão recebe autoridade para libertar as pessoas daquilo que as aprisionam. Irmãos, muitas vezes nós estamos aprisionados, mas chega um irmão com uma palavra de Deus, de consolo, de fortalecimento, uma palavra com discernimento, e ele até consegue, através do Espírito, saber até o que nós estamos vivenciando, e ele traz uma palavra que muda a nossa vida, né? E às vezes que essa palavra que ele chega com aquele espírito, vamos dizer, de empatia, de querer vivenciar o que nós estamos vivenciando, e ele nos toca e a gente fala para ele o que estamos passando, ele faz uma oração juntamente ali, e ele pede perdão, e tudo começa a mudar na vida dele. É um novo recomeço. Como é bom recomeçar, irmãos? É uma alegria muito grande. Não é necessário um mediador humano para perdão de pecado. Não é preciso, irmão. Você pode falar com Deus diretamente, e Deus vai te perdoar. Acredite. Nós temos que acreditar na Bíblia, que ele diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então vamos acreditar, tá bom? Lutero acreditava na confissão mútua, ou seja, um confessando para o outro. Ele acreditava nisto. E aqui diz: é através dela que é a libertação de hábitos pecaminosos, bem como o experimento de alegria imensa pela evidência da misericórdia de Deus. Como é bom, irmãos, quando a gente sabe que a gente foi perdoado. A gente percebe a mão de Deus sobre nossa vida, aquela alegria. É uma alegria diferente, irmãos. Por isso que é importante
Fale para o seu irmão, se você machucou seu irmão, ou se você confia nele, tem alguma coisa que não está conseguindo ter aquela, vamos dizer assim, aquela libertação diante de Deus. Fale com o irmão, ele vai te ajudar, vai orar e você vai sentir novamente a presença do nosso Deus no seu dia a dia. Então, o perdão de pecados é apropriado pela fé. Na verdade, irmãos, como nós somos, vamos dizer assim, todos que nasceram de novo, a vida dele está pautada uma vida pela fé. A vez que o justo viverá pela fé, não é pelas obras. É lógico que quando eu digo que eu tenho fé, a demonstração disto é a realização de obras. São as obras que provam que eu tenho fé. Agora, eu posso ter obras e não ter fé, como muitos vivem fora. Mas toda pessoa que tem fé, existe a prática da fé, e aí produz o que? As obras. Então é importante que nós entendamos que eu preciso me apropriar pela fé do perdão do pecado. Eu tenho que olhar para a Bíblia diz que Cristo nos libertou do pecado, não somos, olha, isso nós temos que acreditar, irmãos, o pecado não tem mais domínio sobre minha vida, eu tenho que me apropriar dessa verdade, isso é viver pela fé. Não é, eu vou jejuar 500 dias para que Deus me liberte do pecado. Irmão, tu já foste liberto do pecado, é o que diz a Bíblia, que já fomos libertos. Nós pecamos porque nós queremos pecar, é um ato voluntário da nossa mente, é um estado, eu quero e vou e peco, porque a gente sabe que tem pecado que é muito bom, lógico que as consequências depois vêm, mas é assim mesmo. Então nós precisamos nos apropriar daquilo que a Bíblia diz com relação a cada um de nós, irmãos. Então é a nossa posição diante de Deus. Quando Ele fala para você que você que o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida, que o Espírito Santo está dentro do teu coração, te fortalecendo, te orientando, te dando força, é isso que nós temos que crer. Na hora que vier aquela vontade de pecar, você clama a Deus, clama a mim que eu te responderei. Quer dizer, quando a gente clama a Deus, aquele sentimento sincero, Senhor, e fala a verdade para Deus, irmão. Senhor, tu sabe que eu quero tanto fazer aquela coisa errada, mas me ajuda, não me dá força agora nesse momento, eu clamo a Ti, irmãos, e Deus vem ao teu encontro, ao nosso encontro. Isso é que é bom, é ter um Deus que te compreende, é ter um Deus que Ele é solidário contigo, Ele está ali, Ele sabe da dificuldade que a gente passa, cada um tem as suas, irmãos. Tem crente que é mentiroso, mas gosta de mentir, já tem outro que gosta de estar em fornicação, mantendo relação sexual fora do casamento, tem outros que gostam até de adulterar, tem de tudo, irmão, é a falha dele, e nós não estamos aqui para apontar falha de ninguém, mas estamos aqui para ajudar. Então essa pessoa que está errando, que está mentindo, Senhor, como eu gosto de mentir, mas me ajuda. Ele quer sinceridade, ele te conhece, ele sabe que é verdade, mas ele quer ouvir da tua boca, e é um clamor, não é falar, Senhor, tu sabe que eu ando mentindo, não diz nada. O clamor, irmão, vem com sentimento, com aquela coisa lá de dentro, forte, e assim é que Deus quer ouvir, Ele quer clamor, não quer ouvir baboseira só da nossa boca, não. Vamos lá. Às vezes, para se livrar da culpa, é necessário conversar com o irmão. Nós já falamos, que pode tornar a presença de Deus e o seu perdão mais reais. É como eu falei, né, irmão? A gente às vezes, como fala com Deus, é como se a gente estivesse isolado, é como se Ele não estivesse nos ouvindo, e às vezes chega um irmão com sabedoria, dá uma palavra de Deus, ora pela gente, e a gente consegue sentir, né, o perdão de Deus na nossa vida, a alegria volta a reinar em nosso coração, e a nossa vida é transformada. Através da confissão de pecados, feita uns aos outros, se experimenta a presença de Deus, e o que estava preso na escuridão é levado à luz. É isso que Deus quer, irmão. A confissão é trazer à tona, né? É aflorar, é trazer na superfície da água aquilo que estava escondido, e a gente fala para Deus, e Ele ouve o nosso clamor, a nossa confissão, e vem o perdão, e depois disso é só o bálsamo e a alegria do Senhor. Buscar o perdão das pessoas a quem ofendemos por meio da confissão. Irmãos, é fundamental nós amarmos uns aos outros. Às vezes a gente vê casal que briga, ele até ora para Deus matar. Verdade, irmão? O desespero, a angústia é tão grande. Agora, a gente fica pensando, que coração é esse? O Espírito de Deus habita naquela vida? Será que a palavra de Deus está realmente
vamos dizer assim, inundando o coração daquela pessoa, ou tem mais de 500 anos que ele não lê a Bíblia, não ora, porque, irmão, se nós orarmos, e nós lermos a palavra de Deus, como o nosso pastor sempre fala aqui, temos, mesmo que não estejamos em dias, eu não estou em dia, irmão, não estejamos em dia, mas vamos lutando para chegar até o final do ano e ter lido toda a Bíblia Sagrada, é encher a nossa mente, o nosso coração da palavra de Deus, é encher a nossa vida, irmãos, através da oração, da presença de Deus na nossa vida, e nós vamos caminhando com sabedoria, com discernimento, e um ajudando o outro, é isto que é importante. Ele diz assim, trará libertação de mágoas e rancores que pode afetar o bom relacionamento com Deus. Temos aqui tópico 2, como a confissão aparece na Bíblia. Então nós temos aqui, irmãos, a Bíblia mostra o ser humano como pecador, Deus Criador, Cristo Salvador e o Espírito Santo, o Consolador. Eles trabalham juntos, irmãos. É isso que é maravilhoso, é saber que o nosso Deus, Ele trabalha em harmonia com Cristo e com o Espírito Santo. Na verdade é só um, mas cada um tem o seu papel, né? E nós temos que entender isso. É uma história de amor e perdão, é verdade, irmãos. Como Deus nos ama, a gente vê desde o início, irmãos, da humanidade, é o homem errando e Deus tentando reconciliar o homem consigo. Então, vem de Deus, não é do homem. O homem se tornou inimigo de Deus, o homem que se tornou. A coroa da criação, ela simplesmente, ela foi, assim vamos dizer, ela se distanciou de Deus. Não é o que eu quero, é estar com Deus. Ele queria fazer outras coisas mais, e teve a experiência negativa, aí foi falar com Deus, e Deus sempre dando oportunidade a ele. E todos nós, irmãos, que temos o Espírito Santo de Deus, Deus tem um carinho muito grande para conosco. E o nosso papel é o que na face da terra, enquanto vivemos, é tentar reconciliar o mundo com Deus, através da pregação do Evangelho. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra de maneira bem clara, muitos homens de Deus confessaram os seus pecados, e em consequência disso, houve a prática da confissão, houve cura e libertação dessas pessoas. Então, o que significa confissão? Vamos dizer, nós pedimos perdão dos seus pecados, e após o perdão de Deus, a cura e a libertação serão algo presente em nossa vida. A confissão no Antigo Testamento, nós já falamos do capítulo 3 de Gênesis, a busca pelo perdão de Deus, os sacrifícios oferecidos pelo povo, irmãos. Então, quando o povo ia oferecer sacrifício, sabe o que significava? Reconhecimento do seu pecado. Então, reconhecimento da prática do pecado, e aí depois vinha o perdão de Deus pelos pecados, porque lógico, ele teria que apresentar uma oferta, né? Então, a palavra de Deus nos mostra em Hebreus 10:4, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então, o pecado, irmão, naquela época, contra o irmão, era preciso confessar, pedir perdão e comparecer diante do sacerdote e fazer uma oferta pacífica. Era assim que funcionava. Continuando, desde o pecado... desculpa. Rapidinho. Ok. Então, agora, a confissão no Novo Testamento. A partir de Jesus, o perdão de pecado foi tratado por um ato de fé, mas mudou. Porque a gente aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pela fé. Então, todo o nosso relacionamento com Deus agora é pela fé. E essa fé é preciso fazer o quê? Que a gente se aproprie daquilo que está escrito na palavra de Deus. Visto que, aqui de Romanos 1,17, assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. A palavra, já falamos. Efésios 2,8 diz, porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A única forma de acesso à justificação divina é, portanto, o perdão de Deus, e a salvação eterna da alma é a sincera fé em Cristo Jesus. Tudo é pela fé, irmãos. Nessa nova dimensão da graça de Deus, né,
vamos dizer, é nessa dispensação, então tudo é pela fé. Temos que conhecer a palavra e nos apropriar daquilo que está escrito na palavra. Só serei perdoado se confessar a um homem. Isso é verdade? Amém? Não, não é verdade. Então, nós sabemos do confessionário, não há esta obrigatoriedade, irmão, de eu confessar para o homem e a partir dali ele perdoar os meus pecados. Somos exortados pela palavra de Deus a admitir todas as nossas culpas diante do Senhor. É Deus quem perdoa, então é Deus quem nos perdoa. A confissão aos homens traz cura e liberta do cativeiro aquele que está preso pela mentira, pelo vício, pela mágoa e pela escuridão. Irmãos, tem muitos cristãos aprisionados no pecado. E a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nossa vida. Mas ele não acredita nesta palavra. Irmãos, lancemos diante do pecado, vamos dizer assim, aquilo que está escrito. Eu estou ansioso para pecar, mas aí tu diz assim, olha, eu não sou escravo do pecado, eu já fui liberto. Está escrito. Toma posse dessa verdade, e esta verdade se tornará real na tua vida. Aqui diz, em 1 João 7 está escrito, se no entanto andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos correr, irmão, que está... Como fazer uma confissão? Sim, no livro de Richard Foster, Celebração da Disciplina, o autor descreve como deve ser feita uma confissão. Então, 3 coisas para uma boa confissão: examinar a consciência, sentir pesar e determinação para evitar o pecado. São três coisas que nós temos que fazer. Examinar a consciência, pedir a Deus para sondar nosso coração e revelar as áreas que precisam ser tratadas com seu toque de perdão e restauração. Dê nome aos seus pecados, fala e confesse-os de maneira separada. Fale, é a preguiça, então fale sobre a preguiça, a raiva, o medo, a glutonaria, o adultério e a mentira. Fale para Deus. É importante neste momento se humilhar e se envergonhar de cada um, porque, irmãos, às vezes a gente comete pecado que a gente fica envergonhado até de falar para Deus. Mas fale para Deus. Ele é o único que pode nos perdoar. E Ele te entende, e Ele te perdoa porque Ele te entende. Na confissão é que pedimos a Deus mais desejos para viver em santidade e repulsão à impiedade. Vamos procurar, irmão, cada vez mais obedecer a Deus. É a obediência à palavra que nos torna santo cada dia. Porque, na verdade, a salvação vamos dizer assim, quem aceitou a Cristo, ele é salvo e acabou. É isso que acontece. A santificação é um processo. Cada dia nós vamos melhorando diante de Deus. Deus está pronto para perdoar e é Ele quem trabalha no coração do homem para que haja vontade de buscar o seu perdão. É a graça de Deus, irmão, se manifestando em nossa vida. 2, pesar é um sentimento de tristeza, né? Então, é fazer o exame na nossa vida, depois o pesar. A confissão começa com pesar, porém deve terminar com alegria, já falamos. Quando a gente pede perdão do pecado, irmão, no final, o bálsamo de Deus vem em nossa vida, nos alegra, a felicidade indo no nosso coração. Em Hebreus 10:17 conclui, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Que bênção, né, irmãos? Nunca mais vou me recordar deles. Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados. Irmãos, não interessa o que você fez, Deus te perdoa. O sacrifício dele na cruz do Calvário, ele apaga, ele tira todos os nossos pecados cometidos. E terceiro, determinação para evitar o pecado. Então, é simples, irmão, a determinação. Primeiro, amar o que Deus ama. E o outro, odiar o que Deus odeia. Tem que ser algo que esteja patente em nossa mente. Porque o pecado, ele nasce aqui dentro, irmão, da nossa mente. Damos vazão às emoções. E aí chega o momento de executar aquilo que a gente estava pensando.
Aprenda a se sujeitar à cruz. Desculpa, irmão. Ponto 3 ali, ó. Como ouvir uma confissão? Essa é muito importante, irmão. Olha só. Aprenda a se sujeitar à cruz. Ou seja, olhe, irmão, para o sacrifício. Para você não estar humilhando o irmão, ou olhando o irmão meio atravessado porque ele cometeu pecado, porque ele comete pecado. Agindo assim, o que ouve a confissão não ficará ofendido e nem agirá com superioridade diante dos pecados dos irmãos. Ah, porque eu sou tal, ele peca porque ele é fraquinho. Não, não pode ser esse espírito que tem que reinar em nossa vida. Aprenda, desculpa, irmão. Assim. Agindo assim, não, desculpa, viver sobre a cruz concede. Viver sobre a cruz concede àquele que ouve misericórdia e não espanto, acolhido e não perturbação. Ou seja, na verdade é que é assim, viver sobre a cruz olhando para o Calvário, irmãos, concede àquele que ouve, então você que está ouvindo a confissão, misericórdia e não espanto. Você não vai ficar espantado pelo erro dele, porque você sabe que todos os seres humanos erram. Acolhimento e não perturbação, você vai acolher aquela pessoa, exatamente pela empatia que você tem para com ele, ou seja, você na verdade sente o que ele está sentindo, né? Pedir a Deus iluminação para que seja transmitido vida, amor e graça perdoadora sobre quem está confessando. Outro detalhe importante, irmão, quando você está ouvindo uma pessoa que está confessando pecado, não se meta, porque é verdade. É igual você ir no psicólogo, acabou com, em vez de você falar, ele fica falando, não vai adiantar nada. Você tem que ouvir, ali você vai ouvir, deixa ele falar, deixa ele chorar, e Deus vai operando, e você vai orando, Senhor, abre o coração, liberta e tal, e Deus vai fazendo a obra. Então permanecer calado, sem interromper todo o processo da confissão. Ouça, quando ele terminar, aí sim é que você vai entrar, uma oração, uma palavra, ore interna e imperceptivelmente em favor de quem confessa. Você está ouvindo e começa a orar com Deus, Senhor, me ajuda, abre meu entendimento para que eu entenda, tal. E Deus vai iluminando, de repente, é como nós falamos, Deus mostra, como mostrou para o Josué, do que nós falamos aqui. Então ele mostra exatamente o que está acontecendo. E você com sabedoria, você vai lá e resolve o problema daquela pessoa. Ele sai dali alegre, feliz, aliviado, aquele peso que era sobre a vida dele, as costas dele, a vida dele foi embora, e você foi a pessoa usada. Isso tudo é galardão, irmão. Lógico que a gente tem que trabalhar não por galardão, mas tudo que nós fizemos para Deus, Deus nos dá galardão, tudo. E o nosso objetivo não é galardão, nós sabemos isso. Temos que ajudar os outros. Por fim, ore por e com quem confessou, para que Deus cure todas as feridas internas e lhe dê uma nova vida em Cristo Jesus. Concluindo, todo cristão, irmão, deve praticar a disciplina da confissão, todos nós. Isso tem que ser algo, porque muitas vezes a gente comete as falhas durante o dia, então fale com Deus, explique para Ele, fale em detalhe, peça, Senhor, me ajude, me fortaleça, para eu não viver pecando, sempre cometendo os mesmos erros, né? O perdão é um milagre de se restaurar completamente uma comunhão destruída pela quebra de confiança. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 João 9. Outra nota, achei muito interessante, irmão. Segundo essa nota 7 de 1 João 1,10 da Bíblia, do James, né? Como diziam alguns dos pais da igreja, santo não é a pessoa que não se suja, mas é aquele que sempre se lava nas águas do perdão, através da confissão, né, irmãos? É isso que é maravilhoso. E fechando aqui, irmão, olha só o sentimento que reinou no coração de Davi. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Segundo a nota 5 do Salmo 51:12, diz assim, irmão: com a confissão do pecado, reconquista-se a santidade por meio da purificação que vem do Senhor. Só assim alcança-se a verdadeira alegria de um novo coração. Irmãos, Deus é muito bom.
Olha só que a palavra de Deus nos mostra exatamente isso, ó, com a confissão do pecado, reconquista-se o quê? A santidade. Porque quando nós erramos, é como se a nossa, vamos dizer, no nosso entendimento, é como se a nossa vestimenta fosse maculada, né? Por meio da purificação, houve uma purificação, quer dizer, essa reconquista da santidade foi por meio da purificação, porque é Deus que nos purifica através do sangue derramado na cruz do Calvário. É esse sangue que nos purifica e nos dá o que? Uma nova vida em Cristo Jesus. E só assim, irmão, alcança-se a verdadeira alegria de um novo coração. Ou seja, é o mesmo sentimento, a gente observa, quando o próprio Davi fala, né, irmãos? Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de meu espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. É interessante, irmão, na antiguidade, o Espírito de Deus não estava sobre todo mundo, não, dentro de todo mundo, só alguns, e este foi um privilegiado. E hoje, a igreja, todos os membros da igreja invisível de Cristo, têm o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer e nos orientar a cada momento da nossa vida, né? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. É a determinação, amar o que Deus ama e aborrecer aquilo que aborrece o nosso Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, irmão, vamos orar, finalizando a nossa escola bíblica dominical. Que Deus tenha falado no coração de cada um dos irmãos e que tome uma posição, irmão, certeira, de viver sempre em harmonia com o nosso Deus, amém? Oremos. Deus maravilhoso, Deus eterno, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada nesta manhã. Senhor, que toque em cada vida, toque nos nossos corações, nos dando cada vez mais disposição para confessar os nossos erros, os nossos pecados, sabendo, Senhor, que Tu nos purifica de todo o pecado, nos dando sempre um novo coração, nos tornando cada momento uma nova criatura em Cristo Jesus, sendo fiéis a Ti a cada momento do nosso viver, e que tenhamos, Senhor, o privilégio de chegarmos diante de Ti, Senhor Deus, na eternidade, de maneira santa e irrepreensível. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos? Amém. Nosso querido pastor Reinaldo. Pastor Reinaldo, essa igreja ama o senhor, viu? Tome aqui um copo de água. Olha aqui, pastor. Um copinho de água para o senhor. Homem de Deus, não, homem de Deus? Homem de Deus para a nossa vida. Nós temos um privilégio, irmão, de termos homens de Deus aqui nessa casa, mulheres de Deus. Para os irmãos que não pegaram o início da lição, que chegaram um pouquinho depois, aos irmãos de casa que também não acompanharam no início, primeira coisa, vamos tentar chegar na hora do início da EBD? Vamos fazer esse combinado? Amém? Sabe por quê, querido? Olha só, deixa eu te falar uma coisa com muito carinho, todo carinho para você, mas eu sou seu pastor, então você tem que me ouvir, amém ou não? Essa lição foi escrita pelos nossos professores, os nossos homens e mulheres de Deus dão aula que escreveram, para passar para você algo de Deus, e é algo de Deus para a sua vida. Irmão, só para você ter uma ideia, nós não somos editora aqui, nós fizemos, mandamos imprimir, já temos mais de 8 igrejas trabalhando essa mesma lição, só pedindo autorização nossa, porque acharam um tema fantástico, fenomenal, e você tem tido essa oportunidade, então dê valor para isso, em nome de Jesus. Outra coisa, o professor que vem aqui no domingo, primeiro que ele está nervoso, pode não parecer, pastor, nossa tranquilidade, tua experiência toda, mas ele fica com friozinho na barriga, se preparou a semana todinha para dar aula, agora a gente faz aula para cá e faz aula para o pessoal de casa, prepara o slide bonito aqui, certo? Passou a semana se preparando, aí a gente vem começar a aula aqui, os irmãos ainda não chegaram, eu sei que você tem seu compromisso, eu sei que você tem sua vida corrida, mas querido, é o único culto da semana, você já parou para pensar sobre isso? Que é o único dia que você está tendo a oportunidade de vir à casa do Senhor? Então eu quero te pedir em nome de Jesus, acerta o teu relógio com o meu, porque é impressionante que o meu não atrasa, eu estou aqui sempre domingo, 9h30 da manhã, então esteja comigo aqui, você aceita o meu convite em nome de Jesus, um pedido do seu pastor, em nome de Jesus, venha 9h30, esteja aqui na escola bíblica dominical, aprender um pouco mais, em respeito aos nossos professores, tenha certeza que vai ser bom para a tua vida. Princípios da confissão. Quais são os princípios da confissão? O que vocês aprenderam hoje aqui? Confissão. Tem que confessar ou não tem que confessar?
Qual é o primeiro passo da confissão? Confesso para quem? Para Deus, confesso para Deus. É o suficiente em todos os casos? Não é o suficiente. Por quê? Se eu ofendi o meu irmão, eu tenho que pegar e tomar para mim, assumir a culpa, como o pastor Reinaldo falou, e vou lá, olha, mãe Jacira, eu menti para você. Eu tenho vivido uma mentira, eu enganei você, eu falei mal de você, eu tenho que pedir perdão dela. Sabe por que é bíblico? Primeiro princípio, 1 João fala o que para nós? Se confessardes as vossas culpas, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas ele fala também para nós, vai fazer tua adoração, vai levar a tua oferta, lembrou que teu irmão tem algo contra você? Entrega a tua oferta não adora não. Vai lá, é como falasse assim, crê vergonha nessa cara, hein, cabeção? E vai lá e pede perdão. Não basta apenas pedir perdão a Deus, fingir que não, tudo bem, não aconteceu mais não. Tem que pedir perdão da pessoa que se ofendeu. Agora temos que ter sabedoria também, certo? Você não vai simplesmente pegar, você acumula 30 anos de enganação na vida de alguém, aí você chega um belo dia na frente dessa pessoa, quero te contar 30 anos de coisa que eu fiz, jogar tudo na tua cabeça aqui, aí você vai matar aquela pessoa. Está vivendo uma situação dessa? Converse com o seu pastor. Pede sabedoria de Deus, como você vai também, aí já para junto, contrata um psicólogo já para a pessoa, porque você vai jogar uma bomba na mão dela, certo? A pessoa está ali, não está sabendo de nada, e você vai ter que ajudar aquela pessoa, certo? Terceiro estágio da confissão. Primeiro, tenho que confessar para Deus sempre, assumindo a minha culpa. Tenho que confessar para aquele que eu ofendi, para aquele que eu enganei, para aquele que eu falei mal, para aquele que eu não passei por aquilo que deveria ser feito. Mas o terceiro estágio é, quando eu sei que o meu irmão fez algo de errado, eu tenho que ir lá e confrontá-lo, certo? Ele não aceitou, eu levo 2 outras pessoas, está na Bíblia, viu? Está na Bíblia, não estou achando na minha cabeça não, irmão. Leva 2 pessoas lá e confronta o irmão. Se ele não aceitar, é perante a igreja. É perante a igreja. E aí a palavra fala, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Ou seja, quem vai ter que deferir o perdão para aquela pessoa, já que ela não fez por conta própria, será a comunidade eclesiástica. Outro estágio da confissão muito importante, há coisas que você não vai conseguir lidar sozinho. Vício, mentira, apego por coisas, luxúria, você não vai conseguir, você vai precisar de ajuda. Tiago fala, confessai as vossas culpas uns para os outros e orai um pelos outros para que sejam sarados. Mas o interessante é que o contexto ali é de doença. Ele fala, se está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja e unja com óleo. E em seguida ele entra no contexto, confesse as vossas culpas para que sejam sarados. Há pecados na tua vida que vão gerar enfermidades para você. Há pecados que vão gerar vícios, que vão gerar doenças espirituais e materiais na tua vida. Você precisa de ajuda. Procura alguém, procure o seu pastor, procure o líder. E há princípios espirituais. Irmão, olha só. Às vezes, irmãos, falam o seguinte, pastor não tomou nenhuma providência. Alguém falou para o pastor? Né? Porque é muito fácil dizer assim, olha, eu estou sabendo disso, pastor não fez nada. Pastor não está nem sabendo. Irmão, entenda uma coisa, se é jovem, liderança da juventude, procure o seu líder de jovens, converse com ele, converse com o seu pastor, líder dos homens, converse com o seu líder, líder das mulheres, converse com a sua líder. Ah, não quero falar com ele, então fale com o seu pastor. A comunidade eclesiástica precisa saber que há entre nós pessoas enfermas, e todos nós temos os nossos problemas. Sabe o problema da confissão? É que a gente é orgulhoso demais para admitir que a gente falha, que a gente erra. Mas acredite, irmão, eu erro, eu falho. Às vezes o pastor Reinaldo me chama a atenção, eu converso com ele, e a gente entre si vai se tratando. Todo mês, eu tenho 2 homens de Deus que eu perturbo todo mês. Pastor Neander Cravo, pastor Henrique Ribeiro de Araújo. Perturbo todo mês. Tem dia que eu ligo e digo, eu estou com crise existencial. Estou com a fé lá no pé, me ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa pedir ajuda. Tenha humildade, confesse, peça a Deus direção, Deus é contigo. E não esqueça que o princípio da confissão é para ser praticado. E respeite a hierarquia espiritual na tua vida e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, irmão? É bíblico, eu não tirei da minha cabeça. Pega a Bíblia, em nome de Jesus. Pega a Bíblia, está tudo escrito lá. Nós precisamos seguir. Amém? Não acabou ainda, nós temos ainda mais 3 temas importantes aqui. Domingo que vem, adoração.
Cadê o pessoal do louvor? Ei, louvor, 9h30 da manhã, hein, louvor? 9h30 da manhã, louvor, hein? Domingo que vem é adoração, vamos falar sobre adoração domingo que vem. No outro domingo, nós vamos falar sobre orientação. Todos nós precisamos pedir orientação de Deus. Domingo que vem adoração, Carol e Leandro. Orientação no próximo, nós temos Camila e Renan. E no último domingo, celebração. Aí nós vamos fechar tudo com celebração. Marcelo e Osmar vão estar falando aqui para nós. Amém? Vai ser bênção em nome de Jesus. Queridos, vamos dar um intervalo agora. Pastor já orou, que Deus te abençoe. Voltamos já já com o nosso culto de Santa Ceia em nome de